É um prazer estarmos com vocês novamente para darmos continuidade aos nossos estudos a respeito de alguns aspectos do mundo espiritual que André Luiz nos coloca no livro Nosso Lar. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante de um diálogo, uma conversação da senhora Laura, mãe do enfermeiro Lísias, amigo de André Luiz. Antes, desejando, com muito carinho para todos nós, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Pois bem, no capítulo 21 do livro Nosso Lar, numa conversa bastante fraternal, Dona Laura vai esclarecendo o André Luiz a respeito de certos aspectos do mundo espiritual. E nesta conversa há até uma informação muito interessante de como que os espíritos podem adquirir o direito de uma residência em nosso lar. Não que ele vai comprar o imóvel e ser proprietário do imóvel, não é isso, porque lá no mundo espiritual não existe comercialização com lucro, transações imobiliárias como existem aqui na Terra, não. Mas a pessoa compra o direito, de ter aquele imóvel e esse imóvel pertence à colônia. Mas como que ele compra isso? Interessante ela comentando com ele. São necessárias 30 mil horas de trabalho para que a pessoa possa ter direito à construção de um lar, na colônia de Nosso Lar. Então, são lugares lindos, maravilhosos, ligados aos ministérios, grandes áreas verdejantes, com muita área assim, livre, com flores, com jardins, lugares maravilhosos, como eles descrevem para nós. Mas o fato é o seguinte: eles passam a ter esse direito por causa do trabalho. Então, lá no Nosso Lar, uma outra hora a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, a moeda é a hora trabalhada, que eles dão o nome de bônus hora. Bônus hora, a hora de trabalho. Então, um indivíduo, por exemplo, vamos falando assim grosseiramente, 4 pessoas da família espiritual, trabalhando por 4 anos, adquire essas 30 mil horas com o direito de poder ter o seu próprio lar. Se fosse um indivíduo só trabalhando, ele teria que trabalhar mais de 10 anos para ter cerca de 13 anos de trabalho para ele ter o direito ao nosso lar. No caso, ao lar em Nosso Lar. No caso da família Lísias, a dona Laura está contando que ela fora casada aqui na Terra, o marido dela, o senhor Ricardo, desencarnou bem antes dela, foi 18 anos antes da dona Laura desencarnar, o Ricardo desencarnou. Então, ele já estava em Nosso Lar, 18 anos, aguardando o retorno de dona Laura. Eles tinham sempre unidos por profundos laços espirituais, eram criaturas muito ligadas pela afinidade espiritual. E o Ricardo, marido dela, lá chegando, ele, então, depois de passar pelo período natural de adaptação na vida espiritual, ele entendeu a necessidade da participação dele em vários setores, aprendendo, trabalhando, produzindo em Nosso Lar, atendendo aos necessitados de todos os tipos. Ele recebeu toda uma orientação de trabalho, evidentemente, e assim ele começou a compreender que era necessário esse esforço para preparar a moradia futura para quando Dona Laura pudesse chegar lá e futuramente os seus filhos, eles reuniriam debaixo do mesmo teto no lar que foi criado com muito carinho por ele. Muito bem. É a Dona Laura contando para o André Luiz. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos novinhos, tive que enfrentar serviços duros, à custa de testemunhos difíceis. Desculpa. Às custas de testemunhos difíceis, proporcionei aos meus filhos os valores educativos adequados para que eles
se tornassem pessoas de bem na vida, né? E desde cedo, então, todos eles se habituaram a trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara de indecisões e angústias na desencarnação por colocar-me livre de muitas e perigosas tentações, porque ela foi uma pessoa valorosa. Ela perdeu o marido jovem, mas como ela tinha um profundo amor por ele, ela não quis mais estabelecer união com nenhum outro companheiro, e ela lutou para cuidar dos 3 filhos, que eram Lísias e mais 2 irmãs, né? E aí ela se tornou uma pessoa com muitos créditos espirituais pelo trabalho duro que ela teve de educar a família e levar os filhos a uma condição de virem a ser cidadãos de bem, né? Pois bem, o suor do corpo, a preocupação justa nos campos da atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer um novo ninho de afetos, representava para mim uma alegria indefinível, né? Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais, cooperando no progresso efetivo daqueles que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Porque na encarnação passada, a dona Laura teve esses 3 filhos com o senhor Ricardo. Lísias, que era enfermeira em nosso lar, e Yolanda e Judite, que igualmente agora trabalhava em nosso lar. Mas na Terra, então, eram 2 jovens e o rapaz, e eles foram criados com muito amparo, com muito carinho, mas com muita responsabilidade no exercício do trabalho, da honestidade e das suas funções na sua vida de encarnado. Depois que a dona Laura voltou, se reuniu ao marido Ricardo, né, ela ficou muito feliz por esse reencontro e ficaram os 2 trabalhando pela evolução deles, até que, oportunamente no futuro, os 3 irmãos, Lígias, Yolanda e Judite, retornaram pela desencarnação e passaram a habitar no mesmo lar. Olha que alegria, que felicidade para eles. Pois bem, após um intervalo, né, ela meditou um pouco e continuou explicando para o André Luiz. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bônus hora, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Então, é aquela situação que nós sabemos. Nós desencarnamos, nós nos reintegramos em atividades do mundo espiritual. Se nós estivermos numa situação íntima de equilíbrio com as leis do Pai, nós teremos oportunidade de trabalho, de aprendizado e de nos ligarmos às pessoas que nos são queridas. Pois bem, mas há algum tempo que nós ficamos no mundo espiritual, e esse tempo é relativo, pode variar de poucos anos a muitos anos até, mas de qualquer maneira, vai chegando um momento em que a criatura, ou mesmo o conjunto familiar, vai compreendendo a necessidade da volta, porque somos ainda muito devedores do nosso planeta, somos ainda muito devedores das comunidades de seres humanos com as quais nós sempre convivemos ao longo de centenas e centenas de reencarnações no passado. Então, visto isso, como somos devedores, nós temos que reencarnar para termos contato com novas oportunidades na nossa existência e vocês desculpem que eu interrompi um pouco, estou melhorando uma gripe, às vezes me dá uma tossezinha. Mas voltando aqui ao nosso estudo, é o seguinte: eles então entenderam como
é normal que a pessoa compreenda o momento da necessidade de reencarnar. Então, eles procuraram os recursos lá em nosso lar para ver como é que seria feito esse planejamento, né? Como é que isso aí ia ser, né, adequadamente combinado com a família, etc. Então, ela disse o seguinte, olha, o próprio André Luiz pergunta, né? Dona Laura, a senhora me perdoe a curiosidade, mas eu, em relação ao meu passado espiritual, né? Eu atravessei, né, o vale da desencarnação, da morte, e não recordei no meu passado, a não ser da última vida que eu vivi. Aí ele pergunta para ela assim: a senhora recordou o passado logo após a sua vinda, ou a senhora esperou o concurso do tempo? Aí é uma questão da memória espiritual. Até que ponto o espírito pode acessar o seu passado, estando ele já no mundo espiritual? Esperei-o, diz a dona Laura, sorridente. Antes de tudo, é indispensável nós nos libertarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes e é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Olha que frase de significado, de uma importância muito grande. É um ensinamento profundo para todos nós. Só é, pela lei de Deus, só é justo recordar-se daquilo que pode edificar a criatura, né? Ela não tem um acesso imediato a um passado muito remoto, porque se ela tivesse, ela atingiria lembranças que seriam muito traumáticas para a criatura. Imagina o que nós fizemos aí há 1000 anos atrás, né? Aí há 10 encarnações passadas. É difícil a gente imaginar, porque nós não sabemos onde estávamos, né? Com quem convivíamos, né? Que nível de crueldade e violência acontecia nas nossas existências. Enfim, são situações que, se a gente observar a história do mundo, quanto mais a gente olha para o passado, né? Mais crueldade, mais guerras, mais violência, mais torturas e pouco exercício do bem. Jesus plantou a semente do amor, da fraternidade, né? Da caridade na terra, mas essa semeadura é de 2000 anos, é um tempo ainda relativamente curto, nós teremos que vencer muitas coisas. Claro que, né, a doutrina de Jesus já penetrou milhões de corações, mas temos ainda muito que caminhar. E nós tivéssemos acesso espontaneamente, sem nenhum filtro, a lembranças de um passado distante, na maioria esmagadora das vezes, essas lembranças seriam prejudiciais, traumáticas e nos levariam a uma situação de desequilíbrio psicológico. Em geral, diz ela, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, né? Do mesmo modo. Imagina a gente convivendo com uma pessoa muito amiga hoje, mas ficamos sabedores que algumas encarnações passadas nós tivemos uma luta com essa criatura e assassinamos essa criatura num duelo, numa guerra, ou com qualquer situação. A gente está convivendo como amigo hoje, mas visualizando crime do passado, isso aí não há a menor possibilidade de se manter em equilíbrio. Para nós estarmos em situação de harmonia, né, de equilíbrio na vida atual, já há uma série de problemas com os quais nós temos que lidar no cotidiano, né? Problemas familiares, problemas na profissão, no relacionamento com quem nós trabalhamos, na comunidade em geral, enfim, nos relacionamentos todos que nós temos, há problemas e dificuldades que temos que, a todo instante, estarmos equacionando e trabalhando para vencer. Agora, imagine se uma vida passada convivesse com a vida presente. Nós traríamos outros problemas antigos e nós teríamos muita dificuldade de lidar com os problemas atuais associados aos antigos, não é verdade?
Pois bem, então, por isso que ela diz aqui, né? Portanto, somente a alma que é muito segura de si mesma recebe tais atributos como realização espontânea. Ou seja, o espírito precisa ser bem evoluído e muito equilibrado para que ele tenha lembranças espontâneas de um passado mais distante, sem que isso o perturbe. Tá? As demais reminiscências são devidamente controladas, né, no domínio das recordações em geral. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Por isso que numa colônia organizada como o nosso lar, há os setores onde o espírito pode se dirigir e consultar as possibilidades de recordações para efeito de planejamento reencarnatório. E os setores organizados que trabalham nisso vão dizer até que ponto seria útil para aquela criatura poder ficar ciente do seu passado. Até quando? Né? Então, interessante isso aqui, a gente explicar um pouco mais. Né? E se a pessoa insistir em recordar sem nenhum amparo, sem nenhuma orientação, ele corre o risco de entrar em desequilíbrio. Pois bem, a senhora recordou o passado de maneira natural? Volta a André Luiza perguntar. Ela disse assim, não, vou explicar melhor. Né? Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que o meu marido partilhava do mesmo estado d'alma. Resolvemos, então, consultar o assistente longobardo. Este amigo, quer dizer, ambos, o casal, o Ricardo e a dona Laura, estavam tendo flashes de memória do passado e alguns deles que causavam, assim, perturbações nos pensamentos. Eles queriam ver como que poderiam resolver melhor aquilo. Então, eles procuraram esse assistente, né, ligado ao Ministério do Esclarecimento, e ele, então, depois de um minucioso exame das nossas impressões, encaminhou-nos aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde eles foram encaminhados, então, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério, quer dizer, o Ministério do Esclarecimento, a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa no auxílio, abrangendo um período de 3 séculos. Quer dizer, os espíritos especializados no serviço de recordações, que existe lá no Ministério do Esclarecimento, entenderam que, pela análise da situação do casal, que seria útil para eles a recordação de 300 anos, porque eles fizessem a leitura por 2 anos de todas as atividades exercidas nos últimos 300 anos. Entenderam que daí para trás não era indicado. Olha só. Então, período de 3 séculos abrangendo esse período. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Quer dizer, o setor espiritual, onde havia os registros de memória do casal, eles abrangiam mais tempo do passado. Os técnicos especializados tinham acesso a essas lembranças para entender até que ponto eles poderiam liberá-las para o casal. E ao analisar a qualidade das lembranças, as ações, né, cometidas, tanto no bem quanto no mal, qualquer coisa que fosse, entenderam que não valeria a pena recordar mais do que 300 anos. Mas que 300 era indicado e que eles poderiam se tornar perfeitamente cientes de tudo. Olha só. André Luiz pergunta mais uma coisa interessante aqui. Ó. E bastou a leitura?
para que a senhora se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, diz Dona Laura. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e, como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então, a questão da emoção ligada à recordação. Então, eles foram submetidos a operações psíquicas especiais que favorecessem, né, a penetração dos domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, né, perispiritual, claro, despertando certamente energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Um caso muito interessante. Quer dizer, este Dona Laura e Ricardo, né, essa possibilidade deles não só tomarem conhecimento dos 300 anos, através de leitura durante 2 anos, mas também das operações psíquicas especiais, que facultaram que as lembranças tivessem todo o seu colorido, o seu conteúdo emocional, e que elas ficassem definitivamente gravadas nas lembranças espontâneas. Há muita coisa para o passado ainda, porém, eles têm acesso aos 300. A qualquer momento que eles quisessem, dali para diante, recordar alguma coisa, até os 300 anos eles iriam com proveito para eles. Tá? Pois bem, então verificaram, ela concluiu, junto com os esclarecedores lá, do Ministério de Esclarecimento, que seria muito útil para eles essa recordação, até para planejamento reencarnatório daí para diante, né? Porque eles compreenderam que ainda era grande o débito deles para com as organizações do planeta. Essas organizações do planeta tanto podem ser instituições, comunidades, a própria natureza, enfim, tudo que nós convivemos no nosso grande lar, que é a Terra, que Deus e Jesus cuida, né, do grande lar da Terra, né, em nome de Deus, para que toda a humanidade progrida, mas nós, pelas nossos erros do passado, a nossa incúria, a nossa capacidade de desvalorizar, né, os bens do planeta, nós nos tornamos devedores dele. E assim nós sentimos essa necessidade da reencarnação. Não somente junto a irmãos nossos, né, que lá já se encontram, mas como também junto ao próprio ambiente planetário, pelo qual nós temos que trabalhar positivamente. E o nosso irmão Ricardo, onde está? Pergunta André Luiz. Gostaria de conhecê-lo. Aí a dona Laura falou, olha, em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de alguns breves dias que ela fala aqui. Breves dias é porque está mais ou menos projetado para ela voltar. Ela não fala um prazo exato, mas é pouco tempo, porque ela está aguardando, né? Seguirei dentro de breves dias, porque eu aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Teresa é também da família, me parece que é uma sobrinha dela, e que está prestes a desencarnar, e ela vai ser recebida pela família para que Dona Laura possa voltar, né? A mãe de Heloísa, essa senhora que está em retorno, não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então, é muito bonita essa questão
da organização, né, no mundo espiritual, que olha todos os ângulos da questão visando ao bem coletivo, né? Dona Laura já tem muitas horas de trabalho e dedicação em nosso lar, mas ela aguarda que chegue esta pessoa da família, que está na próxima desencarnação, ela é pessoa que tem méritos. Então, ao chegar, ela já vai direto para o setor, né, de trabalho, mas ela tem um prazo muito curto para readaptação, né, no mundo espiritual, né, na colônia. E aí, Dona Laura poderá passar para ela todas as suas funções, porque Dona Laura, ao partir de volta para a Terra, vai deixar todo o seu trabalho nas mãos da querida Heloísa, da querida Teresa, que está de volta, mãe de Heloísa, moça que já está desencarnada, encarnou jovem, está sendo cuidada pela família lá no nosso lar. O fato da gente colocar isso aqui, primeiro, existe um planejamento no sentido construtivo das encarnações. Não existe um planejamento de ordem negativa, né? Não se planeja que alguém vai reencarnar. Imagina uma colônia espiritual planejando que alguém vai reencarnar para um dia realizar tal crime. Isso não existe, essa possibilidade. O que existe é toda a programação no sentido do bem que se possa realizar. É a programação das realizações construtivas na vida da pessoa. Dentro desse planejamento, digamos que ele vai ter tal profissão, ele vai casar-se com tal pessoa, um planejamento em torno aí vai ter determinados filhos, mas aí no trabalho ele vai ter essa e essa função. Então, na área religiosa, ele vai ligar-se a determinado setor religioso, e de lá ele poderá exercer trabalhos, né, humanitários, trabalhos de amparo, de orientação, de doutrinação, de consciências, enfim, muitas coisas boas que são planejadas e que, se o indivíduo cumprir integralmente, ele é considerado um completista, quer dizer, ele completou, né, o total, o 100% das possibilidades de realizações construtivas na sua existência. Não é comum completar 100%, mas nós devemos nos esforçar para cumprir uma alta porcentagem das boas realizações para que tenhamos méritos ao regressar para o mundo espiritual. E esse casal entendeu perfeitamente, nesses 300 anos de recordações, o quanto ainda eles deviam, né, ao nosso planeta. E vejam que mais adiante no futuro, eles poderão ter acesso a recordações mais distantes ainda. Então, quanto mais evolui o espírito, mais ele tem acesso a tempos mais distantes na recordação das suas vidas passadas. Lembrando sempre que essas recordações devem ser feitas para a utilidade, né? Para o progresso do espírito, e não para perturbá-lo indevidamente. Há casos de espíritos por André Luiz, em outras obras, de espíritos que recordaram por tempos mais distantes, e ao recordar em tempos mais distantes, por volta aí de 700, 800 anos, descobriram que havia lá ainda um determinado débito que ficou em suspenso, então reencarna, né, leva uma vida equilibrada, mas acaba saldando aquele débito que estava pendente de uma recordação mais distante. Então, são informações muito interessantes que nós estamos colocando. Tudo que o espírito apreende pela memória fica retido, né, nos arquivos perispirituais, mas o acesso só ocorre em benefício da pessoa e não para levar a prejuízo. Mas nada do que o espírito faz se perde. Tudo o que ele aprende, todas as suas ações ficam arquivadas em benefício dele. É como se fosse uma profunda dinâmica do inconsciente que leva o indivíduo a preparar-se para novas realizações. E ele, então, nós, vamos falar assim, em geral, temos sempre que agradecer a Deus pela oportunidade, né, de que todas as nossas ações possam ficar em arquivo e esse arquivo favorecer, né, o nosso progresso espiritual, porque ao voltarmos, nós estaremos nos libertando de situações indevidas que realizamos
com a ação do bem. Por isso que Pedro, em sua carta, disse que o amor cobre a multidão dos pecados, ou seja, o exercício do amor e da caridade cobre os nossos erros do passado, não é verdade? Então, era isso que a gente tinha que comentar com vocês. Depois vocês leiam com mais calma. Eu vou sugerir que se lê interessantes observações, capítulo 21 do livro Nosso Lar. Desejo, então, muita paz para os corações de todos, para os lares de todos. Tá? Uma boa noite.